Chico Xavier e o padre que queria mandá-lo para o inferno. O padre querendo que o Chico Xavier fosse para o inferno. Que história é essa, Sérgio? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Toda quarta-feira a gente conta aqui algum caso do Chico Xavier. E essa história, ela consta no livro Lindos Casos de Chico Xavier, o autor Ramiro Gama, ok? Eu vou ler aqui a história para você. Ele diz assim, que em 1931, foi então no ano de 1931, mandar alguém para o inferno era uma grave ofensa. Era como se fosse hoje em dia mandar para aquele palavrão, né? Aquele xingamento que a pessoa faz, que eu aqui não vou fazer, não vou falar obviamente. Mas antigamente, mandar uma pessoa para o inferno era pior do que esse palavrão. Era um negócio bem complicado. E aí o que acontece? Alguns missionários católicos foram visitar a cidade de Pedro Leopoldo, a cidade onde o Chico Xavier nasceu, a cidade onde ele fundou a primeira casa espírita, né, fundada por ele, que foi o Luiz Gonzaga, que aliás é a casa onde ele nasceu e que continua sendo centro espírita até os dias atuais. Vale muito a pena você visitar, é um acolhimento fantástico, é uma energia extraordinária, eu já estive lá, então é algo assim fora de série. E aí o que acontece? Os católicos, esses missionários católicos foram lá para Pedro Leopoldo. E aí eles defendendo a Igreja Católica, o que acontece? No púlpito, né, lá falando no palanque, aquela coisa toda, começou a falar sobre o Chico. Ô Chico, esse médium espírita aí, que ele fica fazendo essa coisa aí nessa cidade, devia ir para o inferno. E aí eles chegam e fazem esse tipo de discurso. A primeira reflexão que eu vou trazer para nós aqui é a seguinte: até que ponto será que aquilo que eu não curto, ou aquilo que eu não gosto, ou aquilo que eu... Será que devo eu ficar dando energia para aquilo? Ou será que eu devo trabalhar o quê? Aquilo que eu faço, ou aquilo que eu entendo, ou aquilo que eu defendo? Eu torço para um determinado time de futebol. Eu não fico olhando o time dos outros, nem falando do time dos outros, eu falo do meu time. Eu falo do meu time de futebol. É para o meu time de futebol que eu torço, não é para o time dos outros. Se o time dos outros está bom ou está ruim, eu estou dando meu foco, a minha energia para o meu time. Quando eu tenho uma crença religiosa, e muitas vezes me perguntam, né? O que você acha da religião tal, aquela coisa tal? Eu, particularmente, eu falo, se é uma religião que conduz ao caminho do bem e faz bem para aquela pessoa, tá ótimo. Mas eles têm isso, penso aquilo, não cabe a mim. Eu aqui, eu posso falar contigo sobre a doutrina espírita, que é a religião da qual eu faço parte, da qual eu me identifico. E até naquilo que eu não me identifico tanto, tudo bem. Eu vou e comento o que eu me identifico. Trabalho o que? Os pontos de identificação. A Madre Teresa de Calcutá nunca foi para um evento anti-violência. Você sabia disso? Ela nunca foi, mas seja a Madre Teresa de Calcutá, e ela disse, sim, nunca foi um evento contra a violência. Ela falava, me convide para um evento em favor da paz. Esse sim eu vou. Então aqui já tem esse primeiro ponto, né? Se é uma reunião dos católicos, falem sobre catolicismo. Por que vai falar de espiritismo, de umbanda, de candomblé, sei lá, de judeu, de muçulmano? Não faz sentido. Numa reunião espírita, pelo menos na minha parte, no que me diz respeito, na Casa Espírita, da qual eu sou presidente fundador, na Rádio Espiritismo, a gente fala sobre espiritismo. Então esse foi o primeiro ponto. E quando esse padre ainda fala que o Chico devia ir para o inferno, o que acontece? Aí eu vou voltar aqui a ler o texto, né? O Chico
que desde criança frequentava a igreja, ele ficou chocado, né? Ficou muito chateado, ficou magoado, ficou triste com aquilo. À noite, na reunião mediúnica, na reunião mediúnica que tinha, aparece quem? A mãe do Chico Xavier, Maria João de Deus, que já estava desencarnada. Então, a Maria João de Deus aparece na reunião mediúnica e aí observou que o Chico estava incomodado, o Chico não estava muito legal. Então ela vira para o Chico e fala: vem cá, Chico, por que essa aflição? Por que você está desse jeito? E aí o Chico diz: eu estou muito triste. E a Maria pergunta então, né, mas por quê? O padre me xingou muito. E aí a Maria João de Deus responde: mas o que tem isso? Olha que interessante, na hora que às vezes a gente se sente magoado, ou na hora que alguém fala uma palavra agressiva, ou na hora que alguém faz um xingamento, olha o que a Maria João de Deus disse para o Chico, falou assim: o que tem isso? Cada pessoa fala daquilo que tem, ou daquilo que sabe. Muito provavelmente, aquele padre ou aquela pessoa está fazendo o quê? Ele está dando aquilo que ele tem, que é o xingamento, que é a ofensa, que é a agressão. Tá bom. Isso significa que todo padre é assim? É claro que não, que fique bem claro, pelo amor de Deus. Eu vejo muita palestra espírita, vejo muita gente espírita criticando a Igreja Católica como se a Igreja Católica fosse a pior coisa do mundo. Não é. Não é. Muito pelo contrário. Tem muita coisa boa, tem muito ensinamento bom, tem muita lição boa. Tem espíritos de luz que se encontram nas igrejas católicas. Eu, particularmente, eu adorava ir em Aparecida do Norte, naquela basílica. A energia daquele lugar é uma coisa extraordinária. E não raro eu assistir uma missa lá, qual é o problema? Então é muito comum também você ver o espírita querendo criticar o católico e aquela coisa toda. Você tem algumas pessoas que são meio fanatizadas, como esse padre que fez ali. Mas isso não significa que todos os padres sejam assim. Aquele ali tinha algum problema, Maria João de Deus falou bem. Cada um dá aquilo que tem, ou aquilo que sabe. E aí o Chico responde: mas a senhora imagina, ele me mandou para o inferno, né? Que naquela época era a maior das ofensas. E aí a Maria João de Deus sorriu e falou: ele mandou você para o inferno, mas você fique na terra. Não vai, fique na terra, pronto. E aí o Chico começou a rir. Porque ele mandar você isso, ou para aquele lugar, ou fazer isso, ou fazer aquele lugar, é você que vai decidir se você vai ou não, se você vai fazer ou não. E se você entende que aquela pessoa que está falando, ela está falando por um motivo vindo pela ignorância, pela raiva, por motivos que não vale a pena você dar energia. Eu costumo dizer, entra por esse ouvido e sai por esse. Eu falo, nem deixa entrar para sair não, senão ele vai passar aqui no meio do caminho. Você já bloqueia aquilo. Fique em paz, siga teu caminho e eu vou continuar aqui com as minhas tarefas, com as minhas atividades. Então ele fala aqui, né? O médium, diante desse bom humor dessas palavras da Maria João de Deus, né? Ele mandou você para o inferno, mas tu não vai, fica na terra mesmo. Pronto, né? Então ela colocou bem rápido e rasteiro. Então ele coloca: compreendeu que não convinha dar ouvidos àquelas condenações descabidas. E aí o serviço da noite desdobrou-se em paz. Ele fez o trabalho dele, se desenvolveu, fez tudo isso. Até porque quando eu fico pensando muito no comentário do outro, ou na fofoca do outro, ou no que o outro está falando de mim, o que acontece? Isso faz eu tirar a minha energia naquilo que eu tenho que fazer agora. Então, vamos bloquear isso. Se o cara está falando bem, está falando mal, vida que segue. Vamos cuidar do que a gente tem que fazer. Para que a gente possa fazer com a maior alegria, com a maior boa vontade, com a maior paz, com a maior segurança, com tudo de bom, com o maior amor principalmente. E foi isso que o Chico fez. Essa é a lição, então, que veio aí, né? Mais um caso do Chico Xavier. Tá certo? Eu falo muito assim, dá o like, dá o joinha e você se inscreve no canal e compartilha com 1 ou 2 amigos. Tem botão compartilhar. Sabe por que eu peço isso para você? Se você entende que os vídeos que eu coloco aqui diariamente são bons,
O que o YouTube faz? O YouTube ele tem um cérebro virtual, né, que ele vai observando ali. Então, o YouTube, se ele percebe que você compartilha, curte, comenta e se inscreve no canal, o YouTube pensa assim, esse vídeo é bom. E aí o próprio YouTube começa a recomendar para as outras pessoas. Quando você não curte, não comenta, não compartilha, não se inscreve no canal, o YouTube pensa assim, esse cara não gostou desse vídeo não, esse vídeo deve ser meio michuruca, não vou divulgar não. É assim que ele funciona, é simples assim. Então se você acha que esse vídeo deve ser levado a mais pessoas, assim como os outros vídeos que eu publico aqui, sempre faz isso. Curte, comenta, se inscreve no canal, clica no sininho e compartilha. Combinado? Ó, aqui está a playlist com outros vídeos, outros casos do Chico Xavier. Por hoje foi isso e amanhã tem mais vídeo para você. Fique com Deus. Tchau, tchau.